Mística Cidade de Deus, capítulo, livro 7, Introdução. A terceira parte da Divina História e Vida Santíssima de Maria, Mãe de Deus, quarto tomo, de Santa Maria de Ágreda. Temores da Escritura. Quem navega em um perigoso e alto mar, quanto mais nele avança, tanto mais costuma sentir o temor das tempestades e o receio dos inimigos corsários que o podem atacar. A ignorância e a fraqueza aumentam o medo. Não sabe quando e por onde sobrevirá o perigo e tampouco é capaz de o evitar antes que chegue ou lhe resistir quando vier. É o que me acontece, mergulhada no imenso pélago da excelência e grandeza de Maria Santíssima, embora seja mar de leite, cheio de serenidade muito tranquila, como vejo e confesso. Para vencer meus temores, não basta encontrar-me tão alto neste oceano de graça. Tendo já escrito a primeira e segunda parte de sua vida santíssima, nela mesma, como em imaculado espelho, conheci com maior luz e claridade minha própria insuficiência e vileza. Quanto mais evidente se me apresenta o conhecimento do objeto desta divina história, vejo-o mais impenetrável e menos compreensível para qualquer entendimento criado. Os inimigos, príncipe das trevas, também não descansam. Semelhantes a corsários importuníssimos, pretendem me afligir e perturbar com ilusões e tentações cheias de tal iniquidade e astúcia que ultrapassam a minha ponderação. O navegante não tem outro recurso senão olhar para o norte, que como estrela do mar, segura e imóvel, o governa e guia entre as ondas. Eu me esforço para fazer o mesmo, na tormenta de minhas diversas tentações e temores, voltada para o norte da vontade divina e para minha estrela Maria Santíssima, pela qual conheço aquela vontade. Muitas vezes aflita, perturbada e temerosa, clamo do íntimo do coração e digo: Senhor e Deus Altíssimo, que farei nesta dúvida? Prosseguirei esta história ou mudarei de resolução? E vós, Mãe da Graça e minha Mestra, mostrai-me a vossa vontade e a de vosso Filho Santíssimo. Resposta de Deus. Devo confessar a verdade, que a divina benignidade sempre deu resposta às minhas súplicas. Nunca me recusou sua paternal clemência, declarando-me sua vontade por diversos modos. Esta verdade pode ser entendida ao se comprovar a assistência da divina luz, pela qual deixo escritas a primeira e segunda parte. Além deste favor, inúmeras vezes o Senhor por si mesmo, por sua Mãe Santíssima e pelos anjos, me tranquilizou e assegurou com certezas e afirmações para vencer meu temor e covardia. Ainda mais os prelados e ministros do Senhor em sua Santa Igreja, anjos visíveis, me aprovaram e intimaram a vontade do Altíssimo para que sem receios nela cresce e a cumprisse, prosseguindo essa divina história. Não me faltou também a inteligência da luz ou ciência infusa, que com forte suavidade e doce energia chama, ensina e estimula a conhecer o mais elevado da perfeição, o mais puro da santidade, a suprema virtude, a mais amável para a vontade. Tudo isto se me oferece como encerrado na arca mística de Maria Santíssima, qual maná escondido, para que chegue a saboreá-lo e possuí-lo. Dificuldades pessoais. Apesar de tudo isto, para entrar na terceira parte e começar a escrevê-la, senti novas e fortes contradições, não menos difíceis de vencer do que para as duas primeiras. Posso afirmar sem receio que cada frase e palavra que escrevo é maior o número de tentações do que as letras
de que são compostas. Para justificar estes temores, basta minha pessoa. Sabendo quem sou, não posso deixar de me acovardar, não podendo confiar em mim, pois tenho experiência de minha fraqueza. Não era isto, porém, nem a importância do assunto o impedimento que encontrava, embora não o tenha logo percebido. Apresentei ao Senhor a segunda parte que escrevera como antes fizera com a primeira. A obediência compelia-me fortemente a dar começo a esta terceira, e com a energia que esta virtude comunica a quem lhe sujeita. Encorajava minha covardia para executar o que me era ordenado. Não obstante, entre o desejo e a dificuldade de começar, andei flutuando alguns dias, como embarcação agitada por fortes ventos contrários. Encorajamentos e desânimos. Por um lado, o Senhor me ordenava que prosseguisse o começado, que era sua vontade e beneplácito, e em minhas contínuas súplicas nunca entendi outra coisa. Às vezes eu dissimulava estas ordens do Altíssimo e não as comunicava logo ao prelado e confessor. Não agia assim por escondê-las, mas para maior segurança e para não suspeitar que eles se influenciavam por minhas informações. Deus, porém, que não se contradiz em suas obras, punha-lhes no coração a decisão de me ordenarem com autoridade e preceitos, como sempre tem feito. Por outro lado, a inveja e malícia da antiga serpente malsinava os fatos e sentimentos, e investia-me com furiosa tormenta de tentações. Às vezes queria me guindar aos cumes da soberba, e em outras pretendia bater-me ao profundo da desconfiança e me envolver em negra treva de temores desordenados. Acrescentava a estas diversas tentações interiores e exteriores que cresciam à medida que eu prosseguia esta história, e ainda aumentavam quando me resolvia terminá-la. O inimigo valeu-se também do parecer de algumas pessoas que, por natural obrigação, eu devia alguma consideração e não me ajudavam a prosseguir o começado. Perturbava as religiosas que tenho aos meus cuidados. Parecia-me não dispor de tempo, pois não deveria deixar de seguir a comunidade, meu primeiro dever como superiora. Com esta perturbação, não acabava de estabelecer meu interior na paz e tranquilidade necessárias para receber a atual luz e inteligência dos mistérios que escrevo. Essa não é bem captada, nem se comunica plenamente no torvelinho das tentações que inquietam o espírito. Só chegam na branda e serena viração que refresca as potências. Exigências de perfeição. Aflita e conturbada por tantas e diferentes tentações, não cessava de rezar e certo dia disse ao Senhor: Altíssimo Senhor e bem de minha alma, não são ocultos à vossa sabedoria os meus gemidos e o desejo de vos dar gosto e não errar no vosso serviço? Em vossa real presença amorosa me queixo. Ou me mandais, Senhor, o que não posso fazer, ou deixais que os vossos e meus inimigos com sua malícia me impeçam. Respondei-me a esta queixa e um pouco severamente me disse: Não poderás continuar o que começaste e nem acabarás de escrever a vida de minha mãe se não fores em tudo muito perfeita e agradável aos meus olhos. Quero ver em ti o copioso fruto deste favor, e que sejas a primeira a recebê-lo com plenitude, para o alcançares como eu quero. É necessário que desapareça em ti tudo que é terreno, herdado de Adão, os efeitos do pecado com suas inclinações e maus hábitos. Esta resposta do Senhor despertou-me nova solicitude e mais ardente desejo de fazer tudo o que me era indicado. Não consistia apenas na comum mortificação das inclinações e paixões, mas na morte absoluta da vida animal e terrena, para se renovar e transformar noutro ser de vida celeste e angélica. Sofrimentos físicos. Desejando empregar todo o esforço no que me era proposto, examinava minhas inclinações e apetites, percorria todas as ruas e esquinas do meu interior e sentia a veemente aspiração de morrer a todo visível e terreno. Neste exercício sofri durante alguns dias muita aflição e desconsolo,
porque ao passo que meus desejos cresciam, aumentava os perigos e ocasiões de distrações com criaturas. Era o que bastava para me atrapalhar. E quanto mais queria afastar-me de tudo, tanto mais afogada e oprimida me encontrava, com o mesmo que procurava evitar. De tudo se aproveitava o inimigo para me desanimar, apresentando-me como impossível a vida de perfeição que eu ambicionava. A este desconsolo se acrescentou outro extraordinário e por mim inesperado. Comecei a sentir uma disposição corporal estranha, com extrema sensibilidade para o que era penoso. O mais leve trabalho se me fazia mais intolerável que os maiores que até então passava. As ocasiões de mortificação, que antes eram facilmente suportáveis, se me tornavam violentíssimas e terríveis. Sentia-me tão fraca de qualquer dor, que qualquer dor me parecia mortais feridas. Uma disciplina fazia-me desmaiar a cada golpe que partia o coração. Não exagero dizendo que só a tocar de uma das mãos na outra me arrancava lágrimas, com grande confusão e desconsolo de me ver tão miserável, esforçando-me por trabalhar. Não obstante o mal que sofria, o sangue saltou-me pelas unhas. Recurso a Deus. Ignorando a causa desta novidade, refletia comigo mesma e dizia com desgosto: ai de mim, que miséria e que mudança é esta? Manda-me o Senhor que me mortifique e morra a tudo. Agora me sinto mais viva e menos mortificada. Sofri alguns dias grande amargura e desgosto com minha preocupação, mas o Senhor me consolou dizendo: filha, esposa minha, não se aflija teu coração com o sacrifício e a surpresa de tanta sensibilidade. Quis por este modo extinguir em ti os efeitos do pecado, a fim de te transformares para a vida e operações mais elevadas, e de meu maior agrado. Sem conseguir este novo estado, não poderás começar a escrever o que falta sobre a vida de minha mãe, de tua mestra. Esta resposta do Senhor fez-me recobrar alguma coragem, porque suas palavras sempre são de vida e a comunicam ao coração. Ainda que os trabalhos e tentações não diminuam, dispunha-me a trabalhar e combater, sempre porém desconfiando de minha fraqueza e duvidando obter remédio para ela. Procurava-o na mãe da vida e determinei pedir instantemente sua proteção, como o único e último refúgio dos necessitados e aflitos. Dela e por ela, a mim, a mais inútil da terra, sempre me vieram muitos bens. Recorre a Maria Santíssima. Prostrei-me aos pés desta grande Senhora do céu e da terra e, derramando meu espírito em sua presença, pedi-lhe misericórdia e remédio para as minhas imperfeições e defeitos. Apresentei-lhe meu desejo de agradar a ela e ao seu Filho Santíssimo, e ofereci-me de novo ao seu serviço, ainda que à custa de passar pelo fogo, por tormentos e de derramar meu sangue. A esta súplica respondeu-me a piedosa mãe: minha filha, não ignores que os desejos que o Altíssimo desperta em teu coração são prendas e frutos do amor com que te chama, para sua íntima comunicação e familiaridade. Sua vontade e a minha é que realizes para não frustrar tua vocação e não retardar mais o agrado que o Senhor quer ter em ti. Em todo o decurso da vida que estás escrevendo, te adverti sobre a obrigação que este grande benefício te acarreta. Deves reproduzir em ti a cópia viva da doutrina que te dou e o modelo de minha vida conforme as forças que a graça te conceder. Chegaste à terceira parte de minha história. É tempo que te eleves à minha perfeita imitação, que te vistas de fortaleza e estendas tua mão a coisas árduas. Neste novo estado espiritual, começarás o que falta escrever, pois deverás ir praticando o que fores conhecendo. Sem essa disposição, não poderás escrever, porque é vontade do Senhor que minha vida fique escrita mais em teu coração do que no papel. Deves sentir o que escreves e escrever o que sentes. Admoestações da Virgem. Para isto, quero que o teu interior se esvazie de toda a imagem e afeto das coisas da terra,
alheia e esquecida de todo visível, teu contínuo convívio seja com o Senhor, comigo e com seus anjos, e fora disto tudo o mais seja para ti estranho. Com a força da virtude e a pureza que de ti quero, esmagarás a cabeça da antiga serpente e vencerás a oposição que te faz para escrever e agir. Acolhendo suas falsas sugestões de infundado temor, te fazes lenta em atender ao Senhor e entrar no caminho por onde Ele te quer levar. Se acreditares em seus favores, quero dizer-te agora, ser este o motivo, porque sua divina providência permitiu ao dragão ser ministro de sua justiça e castigar tua incredulidade e resistência à sua perfeita vontade. O inimigo aproveitou-se para te fazer cair em algumas faltas, propondo-te seus enganos cobertos de boa intenção e fins virtuosos. Esforçou-se em te persuadir falsamente que não és para tão grandes e raros favores, porque nenhum mereces, e assim te levou à negligência e indelicadeza no agradecer, como se estas obras do Altíssimo fossem concedidas por justiça e não por graça. O maligno te embaraçou muito neste engano. Deixaste de fazer o muito que poderias ter feito com a graça divina e não correspondeste ao que sem mereceres recebes. É tempo, caríssima, de não mais duvidar e crer no Senhor e em mim, que te ensino a mais segura e elevada perfeição é a minha perfeição em mim, a minha perfeita imitação. Seja assim vencida a soberba e crueldade do dragão e esmagada a sua cabeça pelo poder divino. Não é razão que a impeças ou retardes, mas esquecida de tudo, te entregues amorosamente à vontade de meu Filho Santíssimo e minha. De ti queremos o mais santo, louvável e agradável aos nossos olhos e beneplácitos. Fragilidade humana. Com este ensinamento da minha Divina Senhora, Mãe e Mestra, minha alma recebeu nova luz e desejo de obedecer-lhe em tudo. Renovei meus propósitos, determinei superar a mim mesma com a graça do Altíssimo e procurei dispor-me para remover qualquer obstáculo ao cumprimento da vontade divina em mim. Ajudei-me com a dolorosa aspereza da mortificação, para mim muito penosa pela viva sensibilidade em que me encontrava. Como disse acima, apesar de tudo não cessava a guerra e resistência ao demônio. Eu compreendia que minha empresa era muito difícil e que o estado ao qual me levava o Senhor ser-me-ia salvaguardada, porém era muito elevado para a humana fragilidade e para o peso da natureza humana. Darei a entender bem esta verdade, e a tardança de minha rude fragilidade, confessando que o Senhor durante toda a minha vida trabalhou para me levantar do pó e do esterco da minha vileza, multiplicando favores e benefícios que excedem ao meu pensamento. Sua destra poderosa concedia-os para esse fim. Não convém, nem me é possível agora referi-los todos, tampouco me parece justo silenciá-los completamente, para que se agora, em que baixa condição nos colocou o pecado, que distância cavou entre a criatura racional e a virtude, e perfeição da qual é capaz, e quanto custa restituí-la a esse fim. Morte mística. Alguns anos antes do que agora escrevo, recebi grande favor da Divina Destra. Foi uma espécie de morte civil para as operações da vida animal e terrena. Seguindo-se a esta morte, novo estado de luz e operações. Como, porém, a alma fica sempre sob a veste da mortal e terrena corrupção, continua a sentir o peso que a oprime e faz descer, se o Senhor não lhe renovar o favor e não ajudar com sua graça. Na ocasião de que falei, repetiu-o para mim, por intermédio da Mãe da Piedade. Numa visão, disse-me esta Dulcíssima Senhora e Grande Rainha: presta atenção, minha filha, que já não deverás viver tua vida, mas a do teu esposo, Cristo, em ti. Ele há de ser vida de tua alma e alma de tua vida. Para isto, ele deseja que por minha mão morras novamente a antiga vida,
do modo que já o fez contigo outra vez, e assim passes a vida que de ti queremos. Desde hoje, saiba o céu e a terra que minha filha e serva Maria de Jesus morreu para o mundo. O Altíssimo assim fez, a fim de que esta alma viva realmente só para aquilo que a fé ensina. Pela morte natural deixa-se tudo. Esta alma, assim despojada por última vontade e testamento, entregou sua alma ao seu Criador e Redentor, e seu corpo à terra do próprio conhecimento e ao sofrimento sem oposição. Desta alma nos encarregamos, meu Filho Santíssimo e eu, para cumprir sua última vontade, se nos obedecer com prontidão. Celebramos suas exéquias com os habitantes de nossa corte e damos-lhe sepultura no peito da humanidade do Verbo eterno, que é o jazigo dos que morrem para o mundo e para a vida mortal. Desde agora, não viverá em si para si, com operações de Adão, mas nela se há de manifestar a vida de Cristo, que é sua vida. Suplico a sua imensa piedade receber só para si a alma desta defunta e reconhecê-la peregrina e estrangeira na terra, habitante somente no que é elevado e mais divino. Aos anjos ordeno reconhecê-la por companheira e com ela se comuniquem, como se estivesse livre da carne mortal. Disposições da morte mística. Aos demônios mando que deixam a defunta como deixam os mortos que já não estão sob sua jurisdição. Não tem parte com eles. Desde hoje ela deve ficar mais morta às coisas visíveis do que os defuntos ao mundo. Aos homens conjuro que a percam de vista e a esqueçam como esquecem os mortos, e a deixem em repouso sem perturbar sua paz. E a ti, alma, mando e admoesto que te consideres como os que partiram do tempo e já estão na eternidade, em presença do Altíssimo. Quero que no estado da fé os imites, pois a certeza e a verdade do objeto é a mesma para ti como para eles. Tua conversação há de ser nas alturas. Teu convívio com o Senhor de toda a criação, teu esposo, teus diálogos sejam com anjos e santos, e toda a atenção será para mim, tua mãe e mestra. Para tudo mais terrestre e visível, não terás vida nem movimento, operações nem atos, tal como um corpo morto que não dá vida, que não dá sinal de vida, nem sentimento com tudo o que lhe acontece ou se faz com ele. Não te hão de inquietar as ofensas, nem comover-te as lisonjas. Não hás de sentir as injúrias, nem se desvanecer pelas honras. A presunção não te elevará, nem a desconfiança te fará cair. Não deverás consentir em movimento algum da concupiscência e da ira, porque teu modelo nestas paixões há de ser um corpo já defunto e livre delas. Do mundo tampouco deves esperar mais atenções do que as que ele tem por um morto, que é logo esquecido, até pelos que o louvavam quando vivia. Mesmo seus mais íntimos, procura depressa afastá-lo, ainda que fosse pai ou irmão. Por tudo isso passa o defunto, sem queixar-se e sentir-se ofendido e sem se incomodar com os vivos ou com o que deixa entre eles. Finalidade da morte mística. Quando já estiveres assim defunta, resta apenas que te consideres alimento de vermes e desprezível corrupção, sendo sepultada na terra de teu próprio conhecimento. Seja isto de tal modo que teus sentidos e paixões não tenham a ousadia de exalar mau cheiro diante do Senhor e entre os vivos por estarem mal enterrados, como sucede a um corpo morto. Se te mostrares viva ao mundo ou com paixões menos mortificadas, o asco, a teu entender, que causarás a Deus e aos santos será maior do que na terra produziram aos homens cadáveres insepultos. Usar de tuas potências, olhos, ouvidos, tato e o mais para servir ao gosto ou deleite, deve ser para ti coisa tão estranha e escandalosa como se visses um defunto se movendo. Por esta morte, porém, ficarás preparada para ser singular esposa de meu Filho Santíssimo e minha verdadeira discípula e filha caríssima.
Tal é o estado que de ti quero, e assim elevada será a sabedoria com que te ensinarei a seguir minhas pegadas, imitando minha vida e copiando em ti minhas virtudes, no grau que te for concedido. Este será o fruto de escrever minhas excelências e os altíssimos sacramentos de minha santidade, que o Senhor te manifestar. Não quero saiam do cofre do teu coração, nem deixar realizada em ti a vontade do meu filho e a minha, nem deixar realizada em ti a vontade de meu filho e minha, a saber, com a máxima perfeição, bebendo as águas da sabedoria em sua origem, no próprio Senhor, que é a razão, que fiques vazia e sedenta do que dás aos outros. Nem acabes de escrever essa história sem aproveitar o grande benefício que recebes. Prepara teu coração com esta morte que de ti quero, e realizarás o meu e o teu desejo. Deserto espiritual. Até aqui as palavras que a grande Senhora do céu me dirigia nesta ocasião, sem falar em todas as outras com que me repetiu esta doutrina de salutar e eterna vida. Muito já foi escrito das doutrinas que me deu nos capítulos da primeira e segunda parte, e continuarei a expor nesta terceira. Tudo dará bem a conhecer minha lentidão e pouco agradecimento a tantos benefícios. Sempre me encontro atrasada na virtude e suscetível filha de Adão, apesar desta grande rainha e de seu poderoso filho me terem prometido tantas vozes que, se eu morrer à terra e para mim mesmo, me levantarão o outro estado muito elevado. Consiste na solidão e deserto entre as criaturas, sem ter sociedade com elas. Participa-se apenas da presença e comunicação do Senhor, de sua Mãe Santíssima e dos santos anjos, deixando que todas as operações e movimentos sejam governados pela força de sua divina vontade e para os fins de sua maior honra e glória. Provações físicas e espirituais. Durante toda a minha vida, desde a infância, o Altíssimo me tem exercitado com alguns trabalhos de contínuas enfermidades, dores e outras provações através das criaturas. Aumentando os anos, cresceu também o sofrimento com uma nova tribulação de que me fez esquecer bastante todas as outras. Uma espada de 2 gumes que me penetrou até o coração e dividiu-me o espírito e a alma, como diz o apóstolo em Hebreus 4:12. É o temor que muitas vezes insinuei e por motivo ao qual tenho sido repreendida nessa história. Quando mesma já o sentia muito, mas depois que me tornei religiosa e me apliquei totalmente à vida espiritual e o Senhor começou a se manifestar mais à minha alma, esse temor atingiu grandes proporções. Desde esse tempo o Senhor me fixou nesta cruz e apertou-me o coração com uma prensa, pois a temer se estaria em bom caminho ou enganada e se perderia a graça, a amizade com Deus. Agravou-se muito essa tribulação com a grande publicidade que naquele tempo fizeram algumas pessoas imprudentes, para meu grande desgosto, e pânico que outros me despertaram a respeito do meu caminho. De tal modo se arraigou em meu coração este vivo temor que jamais cessou. Não tenho podido superá-lo completamente, nem com a segurança de meus confessores e prelados, nem com a doutrina com que me instruíram, nem com as repreensões com que me têm corrigido, por qualquer outro meio que para isto empregaram. Ainda mais quando os anjos, a rainha do céu e o mesmo Senhor me tranquilizavam em sua presença, sentia-me libertada. Saindo, porém, da esfera daquela divina luz, logo era assaltada novamente com incrível violência. Esta violência mostrava bem proceder da crueldade, do infernal dragão que voltava a me afligir com o temor do perigo, como se a verdade fosse ilusão. O inimigo mais me aterrorizava quando me dispunha a tudo comunicar aos meus confessores e principalmente ao prelado que me dirigia, porque o príncipe das trevas nada teme tanto como a luz e o poder dos ministros do Senhor. Bom e mau temor. Entre a amargura desta dor e o ardentíssimo desejo de estar na graça,
e não perder a Deus. Tenho vivido muitos anos, passando-se comigo tantos e tão diferentes sucessos que seria impossível referi-los. Creio que a raiz deste temor era santa, mas muitos de seus ramos tinham sido infrutuosos, ainda que de tudo sabe servir-se a divina sabedoria para chegar aos seus fins. Por isso, permiti ao inimigo que me afligisse através do próprio dom do Senhor, pois o temor desordenado e que atrapalha ainda que desejar imitar o bom é mal e do demônio. Em certas ocasiões, a minha aflição chegava a ponto que me parece graça de Deus não ter acabado com a vida de meu corpo e de minha alma. O Senhor, porém, a quem os mares e os ventos obedecem, e todas as coisas o servem, que dá alimento a toda criatura no tempo mais oportuno, dignou-se dar tranquilidade ao meu espírito para usufruí-la na trégua enquanto escrevo o resto desta história. Faz alguns anos que ele me consolou, prometendo conceder-me sossego e paz interior antes de morrer se o dragão se enfurecia tanto contra mim. Porque suspeitava para não ter bastante tempo para me perseguir. Certeza e humilde temor. Para escrever essa terceira parte, certo dia, com singular agrado e benignidade, falou-me o Senhor: esposa e amiga minha, quero aliviar tuas penas e moderar tuas aflições. Sossega minha pomba e descansa na segura suavidade do meu amor e de minha poderosa e real palavra. Por ela te garanto que sou eu que te falo e escolho teus caminhos para o meu agrado. Sou eu que te conduzo por eles. Estou à direita de meu Pai eterno e no sacramento da Eucaristia sob as espécies de pão. Dou-te esta certeza de minha verdade, para que te tranquilizes e te assegures. Não te quero, amiga minha, para escrava, mas para filha e esposa de minhas delícias. Basta de temores e amarguras. Venha a serenidade e sossego do teu aflito coração. Venha a serenidade e sossego ao teu aflito coração. Estes carinhos e afirmações do Senhor, muitas vezes reiterados, levará alguém a pensar que não humilham e só dão gozo. Não abatem-me o coração até o pó e me enchem de cuidados e receios de meu perigo. Quem imaginar o contrário teria pouca experiência destas graças e segredos do Altíssimo e para elas seria incapaz. É certo que senti mudança em meu interior e muito alívio nas perturbações e tentações deste desordenado temor. Mas tão sábio e poderoso é o Senhor que de se um lado lhe dá certeza, por outro desperta a alma e a põe em novos cuidados. Pelo perigo de cair com isto, não a deixa esquecer o próprio conhecimento e humilhação. Temor bem ordenado. Posso confessar que estes e outros contínuos favores do Senhor não foram tanto para me tirar os temores, quanto para os colocar em ordem. Sempre vivo na ansiedade de pensar se o desgostarei e perderei, como hei de ser agradecida e como corresponder à sua fidelidade. Como amarei totalmente quem é o sumo bem e merece todo o amor que lhe possa dar, e mesmo que não posso. Invadida por estes receios, oprimida por minha grande miséria, desventura e muitas culpas, numa destas ocasiões eu disse ao Altíssimo: Docíssimo amor meu, Senhor de minha alma, ainda que tanto me assegurais para sossegar meu turbado coração, como posso viver sem temor nos perigos de tão penosa e temerosa vida, cheia de tentações e ciladas, se mais do que ninguém levo o meu tesouro em vaso frágil e quebradiço? Com paternal benignidade respondeu-me: minha querida esposa, não quero que deixes o temor justo de ofender-me. Todavia é minha vontade que não te perturbes nem te entristeças desordenadamente, embaraçando-te na busca da perfeição de meu amor. Tens minha mãe, mestra para te ensinar e modelo para imitares. Eu te assisto com minha graça e te guio em minha direção.
Dize-me, pois, o que queres para mim e para tua segurança e tranquilidade. Graça especial para ser fiel. Com a submissão que me foi possível, respondi ao Senhor: Altíssimo Senhor e Pai meu, muito é o que me pedis, embora tudo devo à vossa bondade e imenso amor, mas conhecendo a minha fraqueza e inconstância, só terei sossego quando não mais vos ofender, nem com um leve pensamento, nem com o movimento de minhas potências, e quando todas as minhas ações sejam de agrado e beneplácito. Respondeu-me: Não te faltarão meus contínuos auxílios e favores se me corresponderes, e para que melhor o faças, quero conceder-te uma graça digna do amor com que te amo. Ligarei meu ser imutável à tua pequenez, como uma cadeia de especial providência. Nela ficarás atada e presa, de maneira que se por tua fraqueza ou vontade fizeres algo que destrói do meu agrado, sentirás minha influência a te deter e chamar de volta para mim. Desde já conhecerás e sentirás o efeito deste favor como escrava atada para não fugir. A mesma graça é triplicada. O Todo-Poderoso tem cumprido esta promessa com grande júbilo e bem de minha alma, entre muitos favores e benefícios que não convém referir nem interessam ao presente assunto. Nenhum foi para mim tão estimável como este. Sinto não só nos grandes perigos, como ainda nos mínimos. Se por negligência ou descuido omito algum ato ou cerimônia do culto, ainda que seja o de humildade em beijar a terra para adorar o Senhor, como é costume na vida religiosa, logo sinto uma suave força que me desperta e avisa de meu defeito. E quanto é de sua parte, não me deixa cometer nenhuma pequena imperfeição. Se algumas vezes caio por fragilidade, logo deparo com essa força divina e meu coração se parte com enorme pena. Esta dor serve de freio para deter qualquer inclinação desordenada e de estímulo para procurar logo o remédio da culpa ou imperfeição cometida. Como os dons do Senhor são sem arrependimento, Ele não me tem retirado o que recebo com esta misteriosa cadeia. Ainda mais, por sua divina dignação, em certo dia, festa de seu santo nome circuncisão, vi que triplicava esta cadeia para governar-me com maior energia e para ser mais irresistível, pois o cardeal triplicado, como diz o sábado, dificilmente se quebra. Tanto necessita minha fraqueza para não ser vencida pelas oportunas e astutas tentações que a antiga serpente foja contra mim. Intervenção dos anjos. Estas foram aumentando tanto nesse tempo que, não obstante as graças e os referidos mandatos do Senhor, a obediência e outras circunstâncias, eu vacilava em escrever esta última parte. Sentia de novo contra mim o furor das trevas e seus poderes que me queriam submergir. Assim entendi e me explicarei com as palavras de São João no capítulo 12 do Apocalipse. O enorme dragão lançou de sua boca as águas de um rio contra aquela mulher divina, a quem movia a perseguição desde quando esteve no céu. Como pôde afogá-la nem atingi-la, voltou-se com grande ira contra a descendência daquela grande senhora, os assinalados com o testemunho de Jesus Cristo e em sua igreja. Esta antiga serpente estreou sua ira em mim, pelo tempo de que vou falando, perturbou-me e forçou-me, na forma que pôde, a cometer algumas faltas que empanavam a pureza e perfeição de vida que me pediam, para escrever o que me ordenavam. Continuando neste combate interior, chegou o dia da festa do Santo Anjo Custódio, 1º de março. Estando no coro a recitar matinas, senti de repente ruído muito grande, que me produziu grande temor reverencial, e me humilhou até a terra. Logo vi grande multidão de anjos no ar, em todo o coro, tendo no meio deles um de maior brilho e beleza, como se estivesse no tribunal. Entendi logo que era o arcanjo São Miguel.
Disseram-me que eram enviados pelo Altíssimo com poder e autoridade para fazer o julgamento de minhas culpas e descuidos. Repreensões dos anjos. Eu desejava prostrar-me na terra, reconhecer meus erros e chorá-los, humilhada ante aqueles soberanos juízes, mas por estar entre as religiosas não me atrevi a despertar-lhes a atenção com aquele ato. Filo, porém, interiormente, como me foi possível, chorando amargamente os meus pecados. Neste interim compreendi que os anjos diziam entre si: esta criatura é inútil, lenta e pouco fervorosa em fazer o que o Altíssimo e a Nossa Senhora lhe ordenam. Não acaba de dar crédito aos seus benefícios e às contínuas iluminações que por nós recebe. Retiremos-lhe todos os benefícios, pois não trabalha com eles. Não quer ser tão pura e perfeita como lhe ensina o Senhor, e nem se resolve a escrever a vida de sua Mãe Santíssima, como lhe foi ordenado tantas vezes. Já que não se emenda, não é justo que receba tantos e tão grandes favores e doutrina de santidade. Ouvindo estas palavras, cresceu meu pranto, enchi-me de aflição, cheia de confusão e de íntima dor e amargura, prometi aos santos anjos a emenda de minhas faltas, e obedecer ao Senhor e à sua Mãe Santíssima até morrer, se fosse preciso. Pureza angélica. A esta humilhação e promessa, os espíritos angélicos abrandaram a severidade. Disseram-me que se eu cumprisse com diligência o que lhes prometia, eles me garantiriam assistir-me sempre com o seu favor e amparo. Aceitar-me-iam por sua companheira, comunicando-se comigo como fazem entre eles. Agradeci-lhes este favor e lhes pedi que por mim o agradassem ao Senhor. Desapareceram, advertindo-me que para o grande favor que me ofereciam, eu tinha que imitá-los na pureza, sem cometer nenhuma culpa nem imperfeição deliberada. Esta era a condição para cumprirem o prometido. Meios sensíveis de perfeição. Depois destes e de outros muitos sucessos que não convém referir, fiquei mais humilhada por me ver tão ingrata e indigna de tantos benefícios, exortações e mandatos. Cheia de confusão e dor, refleti que já não tinha desculpa para resistir à vontade divina, em tudo o que conhecia e a mim tanto importava. Tomando a resolução de a cumprir, ainda que fosse para morrer na demanda, andei imaginando algum meio sensível e enérgico que me despertasse e avisasse de minhas inadvertências para me empurrar, de tal modo que, se fosse possível, não ficassem minhas operações com movimentos imperfeitos, e tudo existe o mais santo, agradável olhar aos olhos de Deus, aos olhos de Deus. Com submissão de todo o coração, pedi ao meu confessor e prelado que me repreendesse severamente e me obrigasse a ser perfeita e cuidadosa em tudo o que fosse mais ajustado à divina vontade. Para eu cumprir o que Deus queria de mim neste cuidado, ele era vigilantíssimo, como quem estava no lugar de Deus e conhecia sua vontade santíssima e o meu caminho. Todavia, nem sempre podia atender-me nem estar presente pelas ausências que me obrigavam os ofícios da vida religiosa e de seu cargo. Decidi também falar com uma irmã com quem estava mais em contato, rogando-lhe que enviasse frequentemente com alguma palavra de compreensão, de advertência ou ameaça. Imaginava estes e outros meios com um ardente desejo de dar prazer ao Senhor e à sua Mãe Santíssima, para e mestra da minha virtude, e aos santos anjos, pois todos tinham igual desejo de meu aproveitamento na maior perfeição. Intervenção do anjo da guarda. Estando assim preocupada, certa noite manifestou-me o meu anjo da guarda e me disse, com especial agrado: o Altíssimo quer condescender com teus desejos e que eu faça contigo o ofício de que estás querendo e procurando quem o exerça. Eu serei teu fiel amigo e companheiro, para avisar-te e chamar-te a atenção. Para isso sempre me acharás presente, como agora, em qualquer lugar e tempo que me dirigires o olhar, com desejo de mais agradar o teu Senhor e esposo, guardando-lhe inteira fidelidade. Eu te ensinarei a louvá-lo continuamente, alternando comigo seus louvores,
e te manifestarei novos mistérios e tesouros de sua grandeza. Dar-te-ei particulares conhecimentos de seu ser imutável e de suas perfeições divinas. Quando estiveres ocupada por obediência ou caridade, e quando por alguma negligência te distraíres com alguma coisa exterior e terrena, eu te chamarei e avisarei para valores a colocar no Senhor a sua atenção. Para voltares, avisarei para voltares a colocar no Senhor a tua atenção. Para isso te direi alguma palavra e muitas vezes será esta: quem como Deus, que habita nas alturas e nos humildes de coração? Em outras te lembrarei os benefícios que recebeste do Altíssimo e o quanto deves ao seu amor, inspirando-te a elevares para ele teu coração. Nestas adversidades deverás ser pontual, atenta, obediente aos meus avisos. O anjo pertencia aos custódios da Mãe de Deus. O Altíssimo não quer esconder-te um favor que até agora ignoraste. Entre tantos que recebeste de sua liberalidade, para desde já lhe agradeceres, sou um dos 1000 anjos que serviram os custódios de nossa grande Rainha no mundo e dos assinalados com a divisa de seu admirável e santo nome. Olha-me e o verás em meu peito. Olhei prontamente e vi escrito com grande esplendor, o que me encheu de consolo e júbilo espiritual. Prosseguiu o santo anjo, mandou-me também revelar-te que destes 1000 anjos, poucos e raras vezes, são destinados a guardar outras almas, e até agora as que guarda foram todas do número dos santos e nenhuma dos réprobos. Considera, pois, ó alma, tua obrigação de não alterar esta ordem, pois se com tal graça te perdesses, tua pena e castigo seria dos mais duros entre todos os condenados e serias conhecida pela mais infeliz e ingrata das filhas de Adão. O fato de receberes o privilégio de seres guardada por mim, um dos que foram custódios da grande Rainha e Mãe do nosso Senhor Criador, Maria Santíssima, foi desígnio de sua altíssima providência. Procedeu de te haver escolhido em sua mente divina entre todos os mortais para escrever e imitar a vida de sua Mãe Beatíssima. Fui designado para te instruir e assistir como testemunha imediata das divinas obras e excelências de nossa Rainha. Instruções do anjo. Embora este ofício seja desempenhado principalmente pela grande Senhora, eu te administro as espécies necessárias para declarar o que a Divina Mestra te ensinou. Por ordem do Altíssimo te dou outras inteligências para com maior facilidade escreveres os mistérios que te manifesta. Tu sabes de tudo isto por experiência, ainda que nem sempre conhecias a ordem e mistério desta providência, empregando-a de modo especial comigo. O Senhor me encarregou de, com suave energia, te compelir à imitação de sua Mãe Puríssima, nossa Rainha, e eficácia. Vou fazer o que me foi mandado. Propõe ser fidelíssima e agradecida por tão singulares favores, subindo às alturas da perfeição que te é pedida e ensinada. Aqui, adverte-se que, se alcanças os supremos serafins, ainda ficarias devendo muito a tão copiosa e liberal misericórdia. O novo modo de vida que o Senhor quer de ti está contido e se resume na doutrina e que recebes de nossa grande Rainha e Senhora, e no mais que entenderás e escreverás nesta terceira parte. Ouve-o com docilidade, agradece com humildade, põe-no em prática, solicita e cuidadosamente. Se o fizeres, serás feliz e bem-aventurada. Maria abençoa o início da terceira parte. Outras coisas que me disse o santo anjo não são necessárias para este caso. O que deixo dito e escrito tem a finalidade de manifestar o modo que o Altíssimo usou comigo para me obrigar a escrever essa história, como também para se conhecer um pouco os altos desígnios de sua sabedoria em mandar escrevê-la. Eles são, não para mim, mas para todos que desejarem aproveitar do fruto deste benefício como eficiente meio para receber pessoalmente o da redenção. Aprender-se-á também que a perfeição cristã não se alcança sem grandes lutas com o demônio,
sem incessante trabalho em vencer e subjugar as paixões e más inclinações de nossa depravada natureza. Para começar esta terceira parte, disse-me a divina Mãe e Mestra, com aprazível semblante: minha bênção eterna e a de meu Filho Santíssimo desçam sobre ti, para escreveres o resto de minha vida, fazendo-o com perfeição, com a perfeição que desejamos. Amém. Fiat.